gosta de geografia. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a nova ordem mundial e a economia global. Muito bem, a nova ordem mundial ela se inicia, claro, após o final da velha ordem mundial, que termina com o fim da União Soviética, com o fim da Guerra Fria. Então essa nova ordem mundial ela tem início no final do século XX, na última década do século XX, nos anos de 1990. Nesse período, os países do mundo passaram a ser regionalizados socioeconomicamente de uma forma diferente do que vinha sendo anteriormente. Como nós vimos na aula anterior, durante o período da Guerra Fria, os países do mundo eram regionalizados em 3 grupos: primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Já agora, na nova ordem mundial, eles passam a ser regionalizados em apenas 2 grupos, chamados de país do norte e país do sul, de acordo com seu nível de desenvolvimento socioeconômico, onde os países do norte são considerados os países desenvolvidos e os países do sul os países subdesenvolvidos, conforme você vê nesse mapa que aparece agora na sua tela. Os países em amarelo, os países do norte, países considerados então desenvolvidos, e os países em rosa, os países do sul, considerados então subdesenvolvidos. Observe que essa divisão não leva em conta a divisão geográfica pela linha do Equador, mas a divisão socioeconômica. Tanto é que Austrália e Nova Zelândia, observe aí no canto direito da tela, são países do hemisfério sul, mas regionalizados como países do norte, porque apresentam um nível de desenvolvimento socioeconômico maior. A chamada nova ordem mundial, ela tem início nos anos de 1990 e ela substitui os arranjos internacionais do extinto mundo bipolar, período em que o mundo estava dividido sobre a influência das 2 grandes potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética. Nesse contexto, da nova ordem mundial, nós passamos a ter 3 centros de poder político e econômico que surgem ao final da Guerra Fria. Países como Estados Unidos, Alemanha e Japão, que passaram a almejar mais força, influência e poder, reunindo-se em organizações multipolares e compondo os chamados blocos econômicos, que nós vamos tratar numa outra aula. Essa nova ordem mundial, então, ela pode ser chamada de tripolar, por conta dos 3 principais centros de poder político e econômico, ou multipolar, porque também vão surgir centros de poder político e econômico regionais, como as sedes de blocos econômicos que vão surgir. Considerando então essa multipolaridade geopolítica do mundo dentro da nova ordem mundial, nós podemos então citar 3 áreas de influência divididas entre as 3 grandes potências econômicas que surgem. Vou colocar o mapa na tela aí. Muito bem, observe. No lado esquerdo você vê a área de influência dos Estados Unidos, que predomina sobre principalmente o continente americano. Todo o continente americano vai ser influenciado de forma mais agressiva economicamente pelos Estados Unidos. Enquanto na área central do mapa, observem, é a área de polarização da União Europeia. A Alemanha, durante a década de 1990, vai junto com outros países formar o bloco econômico da União Europeia, e este bloco vai ser então o polarizador desta área, que corresponde ao continente europeu e o continente africano. Já no canto direito do mapa, você observa a área de polarização do Japão, que corresponde ali à região do leste, sudeste da Ásia e à Oceania. Mas nós temos outras 3 áreas para destacar neste mapa. Então, a exceção dessas 3 áreas de influência dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão, aparecem no mapa indicadas pelos números 1, 2 e 3. Observem, localize esses números, 1, 2 e 3. Eles correspondem respectivamente a, número 1, a CEI, que é um bloco econômico chamado de Comunidade dos Estados Independentes, que é formado pelas ex-repúblicas socialistas soviéticas, liderados pela Rússia. Então, uma área de polarização russa. O número 2 representa a China, que no início dos anos 90 surgia como promessa de superpotência, mas que hoje já ocupa ao lado do Japão grande influência na Ásia e expandindo essa influência política e econômica por todo o mundo, confrontando
inclusive com os Estados Unidos. Hoje a China já é a segunda maior economia mundial e você tem ela disputando com os Estados Unidos aí áreas de economia. Nós podemos citar, por exemplo, o Brasil, que neste mapa aparece como integrante da área de influência dos Estados Unidos, mas tem a China hoje já como um dos seus principais parceiros econômicos, tanto para importação quanto para exportação. E o número 3 é a área do Oriente Médio. Essa área ela não se alinha a nenhum dos polos, mas ao mesmo tempo é disputada por todos. Isso devido à sua grande riqueza natural, que são as reservas petrolíferas. Atualmente, essa região do Oriente Médio tem uma relação econômica maior com os Estados Unidos, mas isso tudo pode mudar. Ela pode inclusive se tornar uma área totalmente autônoma, sem nenhuma ligação com esses centros de poderes que nós temos na nova ordem mundial, ou melhor, se tornar uma nova área de centro de poder econômico. Dentro dessa dinâmica da nova ordem mundial, nós podemos destacar a globalização, que não é um fenômeno que surge com a nova ordem mundial, ele surge bem antes. No entanto, ele ganha mais corpo, mais dinamismo dentro desse processo de expansão do capitalismo pós a Guerra Fria, principalmente sobre os países que antes eram alinhados à União Soviética. A globalização ela corresponde a um maior dinamismo, uma maior integração das nações em termos sociais, políticos, econômicos e culturais. A partir da segunda metade do século XX, então pós-Segunda Guerra Mundial, muitas empresas transnacionais começam a expandir suas filiais para diversos países. Observe esse mapa que eu coloquei na tela aí. Você vê logomarcas de diversas empresas, muitas delas instaladas naqueles países do norte ou países desenvolvidos, mas que têm suas filiais instaladas em diversos países do mundo, principalmente em países do mundo subdesenvolvidos. Essas filiais são instaladas nesses países para usufruírem de diversos benefícios, como mão de obra mais barata, matéria-prima mais barata, impostos menores, leis ambientais e fiscais menos rigorosas. E com isso provoca um crescimento no comércio internacional. Essa ampliação do comércio internacional se dá em função, então, dessas transnacionais se espalharem pelo mundo, criando dinamismo econômico, de mercadorias e também de capital. Porque o capital que essas empresas ganham nos países onde suas filiais estão instaladas, uma remessa muito grande volta para os países de origem. Vou dar um exemplo desse dinamismo das empresas transnacionais. Observe esse mapa que eu coloquei na tela. Você tem ali uma empresa no canto esquerdo bastante conhecida por vocês, a Apple, que produz os famosos iPhones. Muito bem, a Apple está instalada nos Estados Unidos, no Vale do Silício, ali onde ela produz e desenvolve a sua tecnologia, produz e desenvolve os seus aparelhos. No entanto, a maior parte deles não são produzidos nos Estados Unidos, são produzidos na China. Observe a seta. Produzidos na China por uma empresa chamada Foxconn. Então, a maior parte dos componentes dos aparelhos desenvolvidos pela Apple são fabricados pela Foxconn na China, que é uma empresa chinesa. Mas também ele se aproveita de equipamentos, de peças, de componentes fabricados pela Samsung, que é uma empresa sul-coreana, que inclusive é concorrente nos smartphones, no mercado de smartphones. Mas a Samsung produz, por exemplo, a tela que equipa os iPhones. Olha só que interessante. A Samsung sul-coreana fornece componentes eletrônicos para a Apple, que produz os seus equipamentos na Foxconn na China. E depois desses componentes todos produzidos, esses aparelhos ou muitas vezes somente os componentes entram nos meios de transporte disponíveis, que podem ser os navios, que podem ser aviões, e vão ser distribuídos para diversos países do mundo. Eu dei o exemplo aqui desses componentes vindo até a Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus. Entram no polo industrial na forma de peças, ali eles são montados, então vai se transformar num smartphone
na Zona Franca de Manaus por uma indústria maquiladora que vai juntar todos aqueles componentes, formando então um bem de consumo e vai distribuir para diversas partes do mundo, da América Latina, do Brasil, diversos outros países, como um produto produzido no Brasil, mas que na verdade só foi montado no Brasil. Ele foi desenvolvido a tecnologia nos Estados Unidos, ele foi produzido seus componentes na Coreia do Sul, na China, em outros países do leste asiático. Ele foi transportado na forma de peça até o Brasil e ali ele foi montado, tornando-se então um iPhone e vendido como se fosse um produto nacional. É isso aí que é globalização. Olha só, um dinamismo econômico intenso, né? O mundo inteiro participando da produção de um único produto. Bom, as empresas transnacionais nós vimos que têm vantagens enormes em instalar suas filiais nos países subdesenvolvidos. Mas esses países também se beneficiam desse processo? Bom, a grosso modo nós podemos dizer que sim, pois geram emprego, geram movimentação econômica, geram arrecadação. No entanto, quando nós fazemos uma análise um pouco mais profunda, nós vemos que essas vantagens também são carregadas de desvantagens. Para atrair as empresas transnacionais, muitos países abrandam as suas leis ambientais e arcam com toda a poluição que essas empresas geram. Muitos países restringem direitos sociais, fazendo com que a mão de obra se torne mais barata. Desse modo, a sua população vai trabalhar por salários menores, prejudicando então o desenvolvimento social da sua nação. Outra questão é a questão do PIB versus PNB. Olha essa tela que eu coloquei aí. O que é PIB? PIB é o Produto Interno Bruto, ou seja, toda a riqueza produzida por um país no período de um ano, somando todas as atividades econômicas. E o que é o PNB? É o Produto Nacional Bruto, que observe a fórmula que eu coloquei de como obtém o PNB. PNB igual PIB menos renda líquida enviada ao exterior. Ou seja, você pega o PIB, subtrai dele o dinheiro, o capital que as empresas transnacionais destinaram para os seus países de origem e o que sobra é o PNB. Só para a gente fazer um parâmetro, observe o exemplo que eu dei abaixo. Brasil, dezembro de 2019. O PIB do Brasil no último trimestre do ano de 2019 foi de 467,1 milhões de dólares. E o PNB do Brasil nesse mesmo período foi de 447,3 milhões. Ou seja, uma diferença aí de aproximadamente 20 milhões de dólares entre o PIB e o PNB. Ou seja, o PNB dos países subdesenvolvidos, em média, são menores que os seus PIBs, porque boa parte das suas indústrias, das suas empresas presentes no país são transnacionais e que remetem para os seus países de origem uma parcela muito grande do capital que arrecadam. Desse modo, as empresas transnacionais geram fortunas grandiosas. Eu vou dar um exemplo aqui, vou trazer para a tela. Observe, você tem ali diversas marcas conhecidíssimas por vocês, todas empresas transnacionais. E eu peguei uma delas, Walmart, que certamente você já ouviu falar, uma grande rede de supermercados mundial. Não sei até se é só supermercados, se tem outras atividades ligadas ao Walmart. Mas o faturamento desta empresa foi de 500 bilhões no ano de 2018. 500 bilhões. Um faturamento maior que o PIB de diversos países. Só para você ter uma ideia, eu comparei com o PIB da Noruega do mesmo ano. A Noruega, em 2018, teve um PIB de 434,2 bilhões de dólares. Ou seja, o PIB da Noruega, em 2018, foi menor que o faturamento do Walmart e que diversas outras empresas mundo afora. Essas empresas transnacionais desenvolveram diversas estratégias para competir no mercado internacional. Eu vou falar aqui sobre 3. A primeira delas são os trusts. Os trusts são fusões e incorporações de empresas que se unem, se fundem para competir no mercado internacional, para ter maior competitividade. Um exemplo que nós podemos dar aqui desses trusts recentes que se formaram é a fusão entre Renault, Nissan e Mitsubishi.
Elas se uniram para se fortalecer e abocanharem uma fatia maior do mercado automobilístico. Recentemente também há uma proposta da Fiat Chrysler se juntar nesse trust, formando então uma grande corporação de indústrias automobilísticas. Outra estratégia seriam as holdings. O que seriam as holdings? São empresas que administram outras empresas. Então, uma empresa principal que administram outras empresas. Esses holdings podem ser vertical ou horizontal. Um exemplo que eu vou dar aqui é a Bembev, que é uma grande empresa cervejeira mundial. Ela é multinacional, porque ela tem mais de uma nacionalidade, parte dela é brasileira, parte não. A parte brasileira é a Ambev, né? E elas são donas de diversas outras empresas do ramo de cerveja. Isso seria um trust horizontal. Uma holding horizontal, quando você tem várias empresas do mesmo segmento. Vertical seria quando você tem todo o processo produtivo de diversos produtos. Então você tem lá desde a produção da matéria-prima, a transformação, a comercialização, várias empresas. Uma empresa agropecuária, uma indústria que transforma esse produto agropecuário, o comércio varejista que vai vender este produto transformado pela indústria. Aí seria uma holding vertical. Quando são empresas do mesmo segmento, como no caso a Bembev, é uma holding horizontal. E uma outra estratégia também seriam os cartéis. Cartéis é quando há uma associação ou combinação entre empresas para garantir o controle da produção e dos preços. Ou seja, as empresas continuam com os seus controles, cada qual pertencente ao seu grupo, mas combinam preços, combinam atitudes, combinam mercados para todas elas continuarem ganhando a sua fatia do mercado, mantendo os seus preços e controlando a produção. A globalização, no mesmo passo que ela gera bastante riqueza, ao mesmo passo que essas empresas transacionais lucram, elas também perdem. Se o lucro é macro, o prejuízo também é macro. Quando ocorrem, então, portanto, crises econômicas, essas crises elas têm alcance global, porque a economia das nações, a economia dessas empresas transacionais e dos países ao qual elas pertencem, estão extremamente atrelados. Nós podemos dar um exemplo do que aconteceu em 2008. Em 2008, devido à crise dos subprimes americanos, a crise imobiliária nos Estados Unidos, isso desencadeou uma crise econômica generalizada nos países por conta das bolsas de valores. A desvalorização dos bancos americanos provocou perda econômica para diversos acionistas, para diversas empresas que tinham ações destes bancos. Eu estou mostrando aqui para vocês agora no vídeo uma tela que mostra essa situação dos países que tiveram perda da sua economia durante a crise de 2008. Então observe, principalmente os países desenvolvidos ou os países do norte tiveram prejuízo, estão em vermelho, que é o PIB em queda. Já os países subdesenvolvidos, aqueles considerados emergentes, naquele momento tiveram PIB em alta, que é o exemplo do Brasil, da Índia e da China que aparecem aí. E eles começam a se fortalecer economicamente, formando um bloco chamado BRICS, que é assunto para uma outra aula. Mas se você se interessou, escreva aí, BRICS, B-R-I-C-S. Pesquise quais países pertencem a esse grupo e por que esse grupo aí representou uma ameaça bem grande aos grandes polos de poder econômico do mundo. Ainda falando sobre crises econômicas e globalização, como eu já havia dito, se a economia é globalizada, as crises também são. Vamos falar agora então do que nós estamos vivendo. Todo mundo está na sua casa, você está assistindo essa aula porque você não está podendo ir para a escola. Devido a uma pandemia, que está ocorrendo, uma pandemia, o vírus se espalhou pelo mundo inteiro. Hoje o epicentro da contaminação é os Estados Unidos, mas esse vírus ele chega à população humana na China, lá em dezembro do ano passado, janeiro deste ano, chega na China. Desse modo,
uma das medidas apontadas aí pela OMS e pela maioria dos países do mundo é o isolamento social. Esse isolamento social requer que empresas fechem suas portas momentaneamente, que o comércio não abra, que as indústrias parem suas atividades, que as pessoas se recolham em suas casas. E com isso a economia não produz. Isso gerou uma crise econômica generalizada. Nessa tela que você vê agora, nós temos lá, ó, ladeira abaixo, é o título da matéria. Novas projeções, né, do PIB para o crescimento do PIB 2020. Novas projeções para o crescimento do PIB 2020. PIB global, China e Brasil. Projeções. Claro que essas projeções aí estão mudando diariamente. Quanto mais tempo nós ficarmos nessa quarentena, maiores serão os efeitos sobre a economia. Mas nós temos que pesar. O que é mais importante, economia ou a vida das pessoas? Claro que é a vida das pessoas. Então a economia nós vamos ter que recuperar depois. Eu estou trazendo como exemplo aqui para vocês verem. Se a economia é globalizada, as crises também são. Ok, moçada? Nos encontramos numa próxima oportunidade. Até uma próxima aula.